E apesar desse corpo compacto, a gente tem aqui, ó, 4 heat pipes de cobre, né? Eles fazem essa divisão em U, indo para os dois lados aqui. Ah, pariu. Os cabos da conexão aqui do pump, né, da bomba e também do RGB, da telinha e tal, eles passam aqui pela mangueira, ó. Palmas pra MSI, eu tô falando disso faz tantos anos. Mas se você tá usando um 14.900K, você quer extrair o máximo de desempenho dessa CPU. Aí vai ter que ser no mínimo um water cooler de 240. E muito bem, senhoras e senhores, hoje o papo é sobre montagem de PCs. E bora falar sobre uma arte nesse processo de montagem, que é a escolha do cooler, o sistema de resfriamento para a sua CPU. Afinal, precisa ser um water cooler de 360mm? Pode ser um air cooler mais simples? E essa é a ideia, porque ao longo desses últimos anos nós montamos dezenas de PCs aqui no Loop Infinito e essa é uma das perguntas que eu mais recebo. A gente já montou lá atrás, no comecinho, o meu primeiro PC aqui no canal, que tinha um water cooler com um radiador de 120mm. Depois montamos outros PCs com water coolers com um radiador de 240mm, teve também 360mm, teve também 420mm e até mesmo um Custom Loop, que foi o sistema de resfriamento mais parrudo que a gente viu aqui no canal. Aí o próximo passo acima do Custom Loop é nitrogênio líquido, mas aí eu deixo isso para os overclockers de plantão. Porém, tivemos aqui também air coolers, coolers mais simples com um dissipador com os heat pipes ali de cobre e uma ventoinha em cima. Tivemos até o cooler do Kenji. O cooler do Kenji não tem nem ventilação, era um cooler passivo, apenas o dissipador naquele PC aberto dele, bem diferentão. Pois é, o cooler do Kenji é passivão. Uma variedade de PCs que a gente montou aqui ao longo dos anos com vários tipos diferentes de cooler e o pessoal pergunta, pô, mas qual que é o melhor? Precisa ser esse, precisa ser aquele? E hoje nós temos aqui 3 coolers da MSI, eles mandaram pra gente testar, a gente vai conhecer de perto. Temos um air cooler que é o mais simples, o Mag Core Frozer AA13. A gente tem também um water cooler com um radiador de 240mm, que é o Core Liquid A13 240 White, esse na versão branca. E por fim, o mais parrudo aqui dessa lista, que é um water cooler com radiador de 360mm, que é o Core Liquid P13 360. E hoje a gente vai testar esses 3 coolers e comparar para ajudar a galera que não sabe se vai num cooler mais básico, se vai num intermediário ou se precisa de um mais avançado. Então roda a vinheta e vamos nessa! Bora começar com o cooler mais simples aqui da nossa lista, que é o Mag Core Frozer AA13. Mais simples da nossa lista, porque quando a gente considera coolers a ar, né, que não são water coolers, ele tá aí numa categoria intermediária barra topo de linha. Isso porque hoje a gente encontra coolers custando menos de R$100 e não me entendam mal, muitas vezes resolve o rolê, você não precisa de mais do que aquilo. Só que aqui a gente tem um produto um pouquinho mais premium, que segundo a MSI, segura até um Core i9, um 14.900K. A gente separou um aqui hoje, ó. A gente tem um intermediário aqui e temos... Ah lá, esse aqui, ó, que andou fritando umas placas-mãe aí ao redor do mundo e até precisou de atualização do microcódigo para estabilizar. Então diz ele que segura até um 14.900K, tá lá no site. A gente vai testar isso daqui hoje. Aqui nós temos um air cooler que custa aí na faixa de 200 a 250 reais, com essa promessa de resfriar até as CPUs mais poderosas. Aqui na lateral da caixa, ó, a gente tem as especificações técnicas principais. E assim, eu acho que a escolha de um cooler quando a gente está montando o setup envolve várias coisas. Uma delas, que a gente sempre valoriza aqui no Loop Infinito, é a estética. Por isso que na maioria das vezes a gente acaba optando por um water cooler ao invés de um air cooler. Fica mais bonito, mais compacto. Mas se você não liga para a estética, ou simplesmente está montando um setup no qual um air cooler vai ficar bonito, aí vai ser uma escolha bem legal. Bom, vamos fazer um unboxing dele aqui, ó. Como vocês podem ver, a gente tem aí um papelzinho com as informações de regulamentação. A gente tem uma caixa aqui com alguns acessórios, ó. Tem um saquinho aqui, com os acessórios para a instalação dele. E aqui, o cooler
com um fan aqui de 120mm. É isso que nós temos aqui na caixinha dele, vou colocar aqui de lado. Lembrando que esse cooler, ele já vem pronto para CPUs Intel ou AMD. A gente está num momento do mercado que a gente não tem um socket novo saindo. Então, a M4 e a M5 são iguais, usam aí a mesma furação do cooler. E Intel, a gente tem adaptação para os principais sockets aí do 1200 até o 1851. Eu só estou comentando isso porque quando sai um socket novo ou uma variação, existe um período de adaptação. Você pode comprar o cooler e ele não ser compatível, ou você precisar fazer alguma gambiarra. Então é importante ficar de olho na hora que acabou de sair uma CPU, você está comprando uma CPU nova, checa ali o socket e se o cooler é compatível. Eu já passei por essa dor de cabeça mais vezes do que eu gostaria de admitir aqui no canal. E nesse caso aqui, a montagem ela é muito simples. Eu gosto que os engenheiros taiwaneses, eles pegaram uma gambiarra e transformaram em uma solução, que é um arame, ó. Um araminho aqui que a gente usa para prender o fan de 120mm. Então você coloca aqui, aí você vem com o araminho aqui, ó, fiozinho de pão aqui, coloca ele aqui, pronto, clicou, vem do outro lado aqui e clica aqui, ó, e pronto, tá bem firme, virou uma peça só. Isso aqui parece uma solução meio improvisada, deve ser mesmo, é mais barato. Mas fica bom, ó, não sai de jeito nenhum. E aí a gente tem o fluxo de ar, né, pegando o ar do gabinete que tá aqui, passando para cá. A orientação a gente pode mudar, a gente pode colocar 2 fãs de 120mm, não nesse carinho específico, porque ele nem vem com os araminhos para isso, mas tem vários coolers nesse estilo, né, de bloco dissipador, que você coloca um de cada lado aqui. E aí, claro, você só precisa de um bom airflow no seu... Tá mal encaixado aqui, ó. Aí, agora sim. Você só precisa de um bom airflow no seu gabinete, um bom fluxo de ar, porque se não for muito bom, aí isso aqui não vai ser muito eficiente. Na parte de baixo aqui, ó, isso eu gosto, tá? Porque ao invés de ter aquele adesivinho de plástico que às vezes a gente esquece, aliás, se o seu PC tá esquentando muito, a primeira coisa que você faz é isso. Tira o cooler, a base do cooler, e vê se não ficou aquele adesivinho de plástico aqui, porque eu já fiz isso numa montagem aqui no canal. Então, se não fosse o Tejada, eu ia achar que o cooler tava com pau. Mas ele desmontou e viu, né? Mas aqui não, a gente já vem com um adesivo térmico pré-instalado aqui na base de cobre. Então não tem pasta térmica, não tem tubinho, não tem dúvida entre bolinha, xizinho ou, sei lá, avestruz. E apesar desse corpo compacto, a gente tem aqui, ó, 4 heat pipes de cobre, né? Eles fazem essa divisão em U, indo para os dois lados aqui. Pariu. Me todo aqui já, ó. Começou cedo, inclusive. Eu tava esperando que ia demorar um pouquinho mais. Isso também é normal, tá? Num vídeo sobre coolers, não dá pra você não se todo de pasta térmica ou adesivo térmico. Senão você não tá, de fato, né? Botando a mão na massa e testando. A Tainá aqui, coitada, ela volta pra casa todo dia com pasta térmica na unha. Nova autenticação do Windows Hello aqui, ó. Biometria, ó. Botou o dedão na base de cobre. Mas enfim, deixa eu colocar isso aqui antes que eu... ainda mais o negócio. Então, são 4 heat pipes e a gente tem esse fan de 120mm simples com um conector aqui que vai direto na placa-mãe, sem nenhum segredo. E os mounts aqui, né, para você colocar aí tanto AMD quanto Intel. Então, isso é, no geral, um air cooler, e eu arrisco dizer, tá, tendo montado muitos PCs aqui no canal, que isso daqui dá muito menos dor de cabeça do que um water cooler, especialmente para manutenção, se você precisar desmontar todo o PC. Não subestime um simples cooler, tá? Só porque ele não tem um radiador, não tem água aqui dentro. Então esse daqui custa na faixa de R$250 e daqui a pouco a gente vai ver como ele se desempenha em relação aos outros water coolers. Por falar em water cooler, tem versão branca também, tá? E tem link na descrição. Bora pro primeiro water cooler aqui da nossa lista, que é o Core Liquid A13 240 White. Este aqui também na cor branca. E com um radiador de 240mm, ele já é bem potente. Ué, mas por que a gente não tá mostrando de 120mm aqui? Porque eu acho que assim, radiador de 120mm no water cooler... Vai com um cooler normal, vai com um air cooler. Eu acho que aí a gente cai num único ponto que é puramente estético, como eu quis fazer quando eu montei o meu PC lá no Lianli, o TU-150, e não dava para colocar radiador de 240mm, mas eu queria pôr um water cooler por causa da estética, por causa... eu queria colocar uma telinha OLED, aquela desgraça que deu burn-in depois de um ano, e aí ficou espelhado, não conseguia enxergar nada.
Eu já passei por tantos problemas que hoje o meu PC não tem nada, tem nem gabinete. Então, para a maioria das pessoas, quando a gente fala de um water cooler 240mm, é o ponto de entrada e é o que vai fazer mais sentido. Inclusive, vai dar conta do recado até para CPUs mais avançadas e não é um investimento tão alto quanto parece, porque apesar de 360mm ser mais de R$1.000, esse daqui está na faixa de R$350. A gente tem opções na cor preta e esse daqui na cor branca. E bora abrir para ver o que vem aqui. Ah lá, informações aqui de regulamentação também, o shout-out da MSI aqui do lado, que é um agradecimento por você ter comprado o produto e também um pedido para você deixar um review para ajudar a marca aí no desenvolvimento dos futuros produtos. E aí nós temos o water cooler, que aqui inclusive ele já vem montadinho. A gente já tem aqui o bloco do radiador de 240mm com 2 fãs instalados na posição correta, que isso é muito importante. Vira e mexe, a gente instala aqui o fã ao contrário, depois tem que voltar, então aqui já está certinho na orientação correta. E o bloco da CPU aqui do lado, e esse aqui tem o adesivo, ó. Esse tem aquele adesivão que tem que remover, ó lá, tem até um aviso vermelho, um warning, você vê de longe. Fora isso, nós temos um saquinho aqui com outros acessórios, né, um outro mount aí. Eu acho que ele já veio com o mount AMD instalado, um Intel, e aí vem o outro aqui. E a gente tem aqui, ó, a pasta térmica, porque esse não vem na base, né, de cobre já aplicado. Então ele é uma etapa acima, um pouco mais avançado, para a gente poder fazer a montagem. Então, bora lá, deixa essa caixa para cá. Isso aqui, inclusive, ó, faço questão de atirar agora, ó. Tira esse adesivo, tira. Podia vir sem, né? Mas a taxa de pessoas que trocam o cooler porque não vem isso deve ser alta, então faz sentido manter. A parte da montagem, ela inclui uma etapa adicional, porque a gente tem esse bloco que vai em cima da CPU, né? Esse bloco da CPU não só faz o contato com a CPU, como também serve como um pequeno reservatório e também a bomba que fica bombeando aqui o líquido de resfriamento para que ele seja resfriado aqui na parte do radiador. Mas aí depois você precisa gerenciar essas duas mangueiras aqui no gabinete e prender a parte do radiador, que costuma ser parafusada na frente do gabinete, em cima ou atrás. Embaixo a gente não costuma colocar porque o radiador, pelo menos uma parte dele, precisa ficar acima do bloco da CPU. Então pensa assim, ó, se eu vou colocar ele aqui na placa-mãe, eu não posso fazer isso daqui. Tem que estar pelo menos um pouquinho aqui para cima para que o acúmulo das bolhas de ar fique na parte aqui do radiador e não no reservatório que a gente tem aqui onde está a bomba, porque senão ela vai ter que forçar um pouquinho mais para trabalhar e o seu produto vai durar menos ao longo do tempo. É um problema super grave? Não é um problema super grave, mas aí o seu water cooler, ao invés de ele durar, sei lá, 5 anos, ele vai durar 3. É um negócio assim. Por isso que a forma mais comum e recomendada de montagem é você colocar no topo o radiador em relação aqui à placa-mãe, né, que fica nessa região. Ou se você colocar na frente do gabinete, que fique assim, e aí a gente tem uma área aqui considerável acima. E sempre evitar isso daqui, a menos que não tenha jeito. E como esse daqui já é um modelo um pouquinho mais avançado, a gente tem também RGB nos fãs. E aí nós temos cabinhos adicionais, né? O RGB não só nos 2 fãs que estão aqui, como também no bloco da CPU, que também tem uma iluminação. Aqui, inclusive, a gente já tem uma organização, né? Já vem com um cabo único aqui para os 2 fãs e um outro cabo único para o RGB, o que facilita aí o processo e o cable management, tornando ele uma opção bem bacana. E bora pro último aqui da nossa lista, esse já é um mais topo de linha, o Core Liquid P13 360. E assim, claro que cada caso é um caso, mas em linhas gerais 240mm vai ser o suficiente para a maioria dos setups, mas às vezes você quer preencher o espaço do gabinete, né? Cabe um de 360mm? Eu quero colocar um de 360mm, não quero deixar faltando um pedaço ali. Aí a gente tem essas opções. Só que este aqui é para alto desempenho. Um de 360mm, na minha opinião, ele já é mais para quem quer não só garantir que a CPU não vai esquentar de jeito nenhum, como também quer fazer um overclock, que é estressar um pouco ali a máquina. Então isso aqui tem sobra aí na capacidade de resfriamento para isso. Bora abrir ele aqui. Tô abrindo de ponta cabeça, calma. Tá lá, ó.
Core Liquid P13 360, esse da linha MPG da MSI. Aí a gente tem, ó, aquela experiência, ó, os meus papeizinhos aqui, né? Uma experiência mais premium, né? Que a gente mostra aqui nas nossas montagens. E, ó lá, tá aqui, mais pesadinho também. Aliás, uma dica também é na hora de manusear isso daqui, toma cuidado para não colocar a mão aqui nessa parte ou alguma ferramenta, porque essas abas que a gente tem aqui no radiador, elas entortam com uma certa facilidade. Não que vá reduzir muito o desempenho, mas cada uma que você entorta aqui, você perde 0,005% aí do potencial de resfriamento do radiador. Temos aqui também uma caixinha... Opa, tá viva? Uma caixinha com os acessórios e eu acho que é só. Nessa caixinha aqui, mais uma vez, a gente vai ter esses acessórios adicionais para fazer a montagem e a instalação na CPU. Então são vários parafusos, adaptadores e um tubinho de pastinha térmica. Geralmente os coolers sempre vêm com pasta térmica e costuma ser o suficiente no tubinho desse para você aplicar de 2 a 3 vezes. Mais do que isso, aí é recomendado que você compre um tubinho de pasta térmica, um potinho de pasta térmica aqui também. Eu vou deixar o link na descrição. Aí aqui a gente vê claramente que o negócio é mais parrudo. A gente tem uma bomba mais potente aqui, um reservatório maior no bloco da CPU, a telinha que também é super legal, daqui a pouco vocês vão ver isso em ação. E aqui também já vem montadinho os 3 fãs no radiador, né? 3 fãs de 120mm, todos já conectados e já unificados, para economizar tempo aí na montagem. Do ponto de vista estético, eu gostei bastante desse carinha aqui por causa desse bloco da CPU que é minimalista e de uma outra coisa. Os cabos da conexão aqui do pump, né, da bomba e também do RGB, da telinha e tal, eles passam aqui pela mangueira, ó. Então eles sobem aqui, isso aqui vai sumir, você vai pôr ali em cima da placa-mãe e o cabinho vem pra cá e sai aqui em cima, o que é maravilhoso. Palmas pra MSI, eu tô falando disso faz tantos anos. Bora esconder os cabos aqui na mangueirinha, ó. E aí some e ajuda na organização. Então é isso que você está pagando, né, num produto como esse. Não é só o alto desempenho que a gente vai ter no resfriamento, como também esses detalhes. Já vem tudo instaladinho, a organização dos cabos, esse detalhezinho aqui que eu achei muito bom. Esse aqui com certeza vai dar conta de resfriar aí esse 14.900K. Mas como ficam os outros? Deixa eu pegar eles aqui, ó. Como ficam o water cooler de 240mm e também o air cooler mais simples. Bora testar esses 3 coolers para mostrar para vocês como eles se comportam. Então eu separei aqui 2 CPUs, a gente tem aí o 14.900K, que eu já comentei, que vai ser a CPU de alto desempenho desses testes, que tem um TDP de 125 watts, mas o consumo dessa CPU aqui pode chegar em 250 watts, como já vimos em alguns testes aqui no canal. O consumo é meio desenfreado. E aí a gente tem uma outra CPU que é mais pé no chão. É um Core i5 12600K, representando aí uma CPU mais intermediária, digamos assim. A gente podia colocar uma básica também, como sei lá, um Core i3 que tem um consumo máximo real abaixo de 100 watts, mas aí, gente, aí qualquer cooler mais simples dá conta, até esses coolerzinhos aqui, ó. Aliás, lembra a época que era tudo assim, os coolers? Não tinha skin nos jogos, não tinha DLC. Época boa. Então nessas 2 CPUs, a gente vai rodar elas na configuração stock, sem fazer overclock, não é a proposta desse vídeo aqui hoje, né? A proposta é testar esses coolers com as CPUs rodando como elas vêm de fábrica mesmo. Vamos rodar um Cinebench para dar uma estressada e ver a pontuação que cada um desses coolers consegue extrair. E também vamos rodar um jogo, porque a experiência no jogo é diferente de um benchmark, de um teste de estresse. E eu tô curioso para ver como esse carinha aqui vai se sair em relação aos water coolers mais parrudos. E para esses testes a gente tem um PC aqui que já estava separado e desmontado. A gente vai instalar esses coolers aqui um por um, rodar os testes e depois eu volto com os resultados. E a Tainá vai me ajudar aqui porque é muita coisa para testar. Uma eternidade depois... Nossa, eu achei que ia ser fácil, mas levou mais tempo do que eu queria, porque começaram a dar umas inconsistências aí nos nossos testes, e aí a gente teve que refazer tudo 2 vezes aqui, mas tivemos resultados interessantes. Começamos nesse PC aqui,
que tem uma placa-mãe aí, uma B760M da MSI, uma Mag Mortar Wi-Fi, mas depois decidimos ir para um chipset Z para essas CPUs aí da Intel, então usamos aqui uma TUF Gaming Z790 nessa máquina aqui, nesse PC, nessa cor chiclete da Thermaltake, que é um gabinete muito bonito, inclusive diferente, com uma vista de aquário bacana também, né, com esses vidros. E esse é o VIO 600TG da Thermaltake, que suporta placas com os conectores escondidos. Então essa placa-mãe TUF Gaming é uma BTF e todos os cabos e conexões ficam escondidos aí na parte traseira. Então a gente começou num setup mais simples, depois a gente foi para um avançado para ter a referência também, mas a média, depois que a gente conseguiu validar e resolver as inconsistências, foi muito parecida, né? Como esperado antes da gente começar aqui o teste. O problema é quando não sai como esperado. A gente tem que ficar algumas horas tentando resolver. Mas antes dos resultados, um detalhe sobre o Mag Core Liquid P13 360mm. Esse que é o mais caro aqui da nossa seleção. Ele não traz só um resfriamento mais parrudo com o radiador de 360mm, mas também traz essa telinha LCD, olha lá, integrada aí no próprio dispositivo, que pode ficar exibindo algumas informações. Ela é controlada aqui no MSI Center. Existe aqui o Easy Display dentro do software, e é aqui que a gente ajusta, escolhe quais informações serão exibidas e também o estilo, né, o desenho que vai ser apresentado ali. Aqui eu deixei temperatura da CPU e da GPU alternando aí de 5 em 5 segundos. Mas também dá para você colocar um vídeo personalizado, você também pode colocar um relógio, olha lá, com o dia e a hora. A gente tem vários designs aqui, ó. Eu gostei desse daqui, vamos aplicar ele aqui e ver como fica. Inclusive, a aplicação é bem rápida, olha lá. Tá aí a informação da data e da hora. E também dá para colocar uma tela estendida, e aí vai virar um monitor. Olha só, virou literalmente uma segunda tela. A primeira tela aqui tá em 4K e a segunda tela tá pequenininha aqui, porque ela fica com uma resolução de 480 por 480, porém com 60 Hz e com uma resposta muito rápida. Ó, se eu levar essa tela aqui para lá, para o segundo monitor, ó, aqui não cabe muita coisa, mas é uma segunda tela. Vamos colocar um ícone ali, olha lá, aí. Esse uso como segunda tela é curioso. Curioso é que funciona bem, ele funciona muito bem, mas né, é mais uma brincadeira do que de fato é uma utilidade. Você quer exibir algum conteúdo, coloca um vídeo aqui já pré-definido ou deixa na função mais útil, na minha opinião, que é o monitoramento de hardware, que ele exibe muito bem. O design é bacana, o brilho é bem forte e a gente consegue ver ali em tempo real o que está rolando no sistema. Então tá aí, no caso do Core Liquid P13, né, ele é muito mais caro do que os outros, mas não é só porque ele é um maior com um radiador de 360mm, é porque ele tem essa funcionalidade da telinha integrada também, né, e por aí vai. E agora vamos então ao que realmente interessa, os resultados dos nossos testes aí com o Air Cooler, o Water Cooler de 240mm e o de 360mm que está instalado aqui no PC. E antes que a galera saia comentando aí, a gente não rodou os testes com o PC aberto assim não, tá? Porque aqui, ó, tá com a tampa fora. Não, ele tava fechadinho, bonitinho, simulando condições normais, temperatura ambiente aqui controlada em 23 graus também, e todos os ajustes e configurações em estoque, ou seja, tanto o i5 quanto o i9 que a gente testou aqui estavam na configuração padrão na BIOS, a gente não fez overclock, não aumentou nada, para simular uma experiência normal. A ideia hoje não é testar overclock, mas é ver como é a diferença se você escolher um cooler mais simples ou um mais avançado. Então a gente fez dois testes, principalmente o Cinebench Multicore, que estressa no talo a CPU, e um jogo também aí, o Cyberpunk, e nós rodamos em 4K, a gente não rodou em Full HD estressaria mais a CPU, mas a gente simulou um teste normal. Eu quero jogar o jogo em 4K, como que fica aqui, né, a situação? Então vamos ao primeiro teste, que é o Cinebench Multicore, e aqui nós registramos a temperatura máxima, que ele atinge rapidinho depois que começa o teste, e também a pontuação. No caso do 12.600K, dá pra ver que, mesmo com o Air Cooler, não fica tão quente assim, fica 87 graus. É claro que aí quando a gente coloca o Water Cooler de 240mm, cai 9% a temperatura, vai para 79 graus, e com o de 360mm cai mais 7%, ficando aí em 73 graus. Mas no caso de uma CPU intermediária ou mais básica, isso não afeta em nada o desempenho, e as pontuações, elas são bem equivalentes. Agora, quando a gente observa o 14.900K,
com esse air cooler mais simples, não aguentou e bateu ali o limite da CPU, 105 graus, resultando em um thermal throttling. Quando a gente troca para o water cooler de 240mm, aí a temperatura cai para 94 graus, 10% a menos, e aí já é aceitável para a gente não ter um thermal throttling. E aí quando a gente vai para o de 360mm, a temperatura cai mais 7% e temos a maior pontuação aí dentre os 3 testes. Do de 240 para o de 360 ainda está numa margem de erro, né, na pontuação, a variação. Mas com o air cooler a gente atingiu um thermal throttling e tivemos uma perda no desempenho. Para um uso no dia a dia ainda segura essa CPU, mas se você está usando um 14900K, você quer extrair o máximo de desempenho dessa CPU. Aí vai ter que ser no mínimo um water cooler de 240. Esse air cooler aqui não segurou. Talvez se ele tivesse mais um fan do outro lado. Bom, existem outros air coolers mais potentes do que esse que talvez segurariam, mas esse daqui não segurou e nesse teste aqui a gente teria que ir pro water cooler de 240mm. Agora, tem também o Cinebench Single Core que a gente testou, que aí faz um teste de estresse, porém em um único núcleo, que simula bem aquele momento em que você está usando aplicações mais leves. E aí, em ambas as CPUs, todos os coolers entregam um desempenho legal. Obviamente, o air cooler fica mais quente, no i5 61 graus, no i9 81 graus, enquanto os outros dois coolers fazem um trabalho melhor em reduzir a temperatura. Se a gente observa o i5 com o water cooler de 360mm, ele fica numa temperatura quase não esquenta, né? 54 graus apenas. Mas apesar das CPUs rodarem um pouquinho mais quente com os coolers mais simples, o desempenho ele não é afetado. Então, por isso que vem aquela história que eu falei de mesmo, você não precisa de um water cooler de 360mm, um cooler mais simples pode ser o suficiente, dependendo do que você faz. Então, vimos testes de estresse aqui no Cinebench e também testamos o Cyberpunk 2077. Fizemos vários testes com uma placa de vídeo mais intermediária também. Hoje temos uma Radeon aqui no PC, uma placa da AMD, uma RX 7700 XT com 12 GB de memória. E nesse monitor belíssimo aqui da Dell, esse Alienware de 34 polegadas 4K. E eu sei que muitas pessoas vão comentar sobre rodar em Full HD esse teste, porque aí, né, a gente não está limitando pela GPU, a gente limita pela CPU e estressaria ela ainda mais. Mas o teste de estresse a gente acabou de fazer no Cinebench. Aqui no Cyberpunk a ideia é simular um teste de jogo normal, quando você vai jogar em casa com uma resolução mais alta para ver como a CPU se comporta. E a taxa de quadros por segundo ela se manteve idêntica em todos os testes e a gente pode observar o comportamento, a temperatura da CPU. No i5 2600K, como esperado, o air cooler dá conta tranquilamente. A temperatura ficou numa média de 53 graus durante o benchmark. Já no water cooler de 240mm, caiu 18%, caiu bastante, foi para 43 graus. E aí do de 240 para o de 360mm, tivemos uma queda aí de 4%. E apesar do i9 14900K ter fritado debaixo do air cooler durante o teste de estresse, aqui ele ficou bem comportado com 66 graus. Aí quando a gente vai para o water cooler de 240mm, uma redução de 12% na temperatura para 58 graus e depois para o de 360mm mais 13% na redução da temperatura, ficando aí em 50 graus durante o jogo, o que é um desempenho excelente. E essas são as variações, esse é um exemplo muito legal da diferença dos três coolers num jogo, né, rodando aí em 4K. Claro que, novamente, estamos limitados aí pelo máximo que a GPU entrega, mas a ideia foi manter, né, o FPS travado aí numa constante fixa e ver a variação da temperatura. Então, 76 FPS, o que é ok para essa placa de vídeo, né, considerando que ela nem foi feita para jogar em 4K, mas é interessante observar como, dependendo da sua combinação de CPU e de GPU, um air cooler simples, mesmo uma CPU mais potente, dá conta na hora do jogo. Porém, quando a gente estressa no talo, dependendo da CPU, a gente vê que não. Apesar que a gente usou o 14900K como um extremo aqui, né? O exemplo da CPU que a gente tem disponível aqui hoje, que mais esquenta, né? Outras CPUs como i7 ou Ryzen 7 não vão chegar nesse ponto. O air cooler daria conta aqui nesse caso. Mas, enfim, tá aí alguns testes pra gente ver como desempenha. Moral da história: você não precisa daquele water cooler mais potente. Aqui é super legal para compor a montagem, né? Porque, pô, você tem a telinha ali também. E eu gosto desse aspecto clean, né? O air cooler, esse bloco maior aqui, dependendo... Esse aqui ainda é meio compacto, mas tem uns que são muito maiores,
que podem não ficar muito legal na estética do PC que você está montando. Eu acho que isso pesa bastante aqui pra gente quando a gente faz as montagens. Elas têm que ser visualmente atraentes, afinal, estamos, né, no YouTube. A gente precisa mostrar algo bonito para vocês assistirem aqui. Então, cada caso é um caso, Air Coolers tem a sua aplicação e olhando esses testes aqui a gente vê que eles seguram bem, né? Não é aquela história de que algumas pessoas acreditam que você precisa de um water cooler. Não, para a maioria das aplicações não é necessário. É legal, esteticamente, tem suas vantagens aí, você tem essa opção de ter a telinha também, mas a menos que você tenha uma CPU como 14900K e vai estressar ela no talo, coolers mais simples resolvem o rolê. E para encerrar esse vídeo, um comentário aqui sobre esses testes. Foi muito legal poder testar e ver essa diferença aqui na prática para vocês, mas esse teste ele não foi extremamente científico, né? A gente usou uma metodologia aqui, porém, para fazer aquele teste mais avançado, a gente teria que levar em consideração outros fatores, como, por exemplo, o tamanho do reservatório de cada water cooler, né? A quantidade de líquido, o RPM da bomba, né? A potência da bomba para fazer a movimentação desse líquido aqui nesses radiadores, os fãs também, que são fãs diferentes em cada um deles. Então a gente não analisou nessa parte mais técnica, foi mais um teste superficial, mas já deu para ver aí esse resultado e essa variação consistente aí em tudo que a gente fez aqui hoje. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha tirado a dúvida aí da galera que, pô, não sabe se serve um water cooler, se serve um air cooler. Serve um air cooler sim para você jogar, até um mais simples como esse, não precisa pagar muito caro num water cooler de 360mm, e o link deles está aí na descrição. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí qual cooler você usa no seu PC, tô curioso para saber qual é a sua CPU e qual é o seu cooler. Então é isso, eu ia mandar rodar a vinheta aqui agora, roda a vinheta e vamos nessa, mas é o fim do vídeo. Então a gente nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera, e até a próxima. Eu não aguento mais testar cooler. Meu cooler não aguenta mais, galera. Meu cooler não aguenta mais. Isso aqui é muita coisa, tá louco?